Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então vamos ao versículo 6 agora. O apóstolo vai falar com os jovens, né? Ele falou com os velhos, com os anciãos, ele falou com as anciãs e de como elas deveriam ensinar as irmãs mais jovens, e agora ele vai falar com os jovens. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Essa é uma instrução muito boa para jovens, né? Porque jovem é muito cabeça louca, né? Quer fazer todas as coisas na pressa, correndo. E como Pedro, né? Pedro, embora não fosse jovem, ele fosse mais velho que os outros irmãos ali, que os outros discípulos, mas ele era muito atirado. Quando ele vê o Senhor na margem, ele já mergulha, pula no mar, do jeito que ele estava, para ir lá encontrar o Senhor. Eu estava, inclusive, hoje lembrando da minha filha mais velha, que ela era tão pronta para fazer as coisas que você falava, Lia, faz um favor para mim, ela saía correndo. Daqui a pouco ela voltava e falava, o que é? O que você quer? Antes dela saber o que era para fazer, ela já ia correr fazer. E, na realidade, tem um lado bom isso, né, essa disposição, mas tem o lado também que nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E para isso, o espírito de moderação é muito importante. Exorta os jovens a que sejam moderados, equilibrados. O equilíbrio na vida cristã é muito importante. E principalmente quando nós sabemos que o jovem tem muita energia, muito gás para queimar. Então, por isso que essa exortação é muito válida para os que são jovens. E o versículo 7 é muito interessante isso aqui, porque ele mostra um compromisso que um jovem deve ter. Em tudo, dá por exemplo de boas obras. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Então, uma vida sem exemplo, sem nada para apresentar, é uma vida sem currículo. Então, uma pessoa, se ela quiser ter algum tipo de autoridade na sua vida cristã, ou na apresentação da palavra de Deus, é importante que ela tenha boas obras, porque ela pode daí tirar do bolsinho do colete, né, essas boas obras, as pessoas vão olhar para ela e falar assim, uau, realmente aquele jovem ali, olha, é um exemplo, ele é um exemplo para nós. Exemplo por quê? Porque ele sabe dançar? Porque ele sabe cantar? Porque ele anda na última moda? Não, porque ele tem boas obras. É interessante como o mundo valoriza coisas que às vezes a palavra de Deus não valoriza, né? Aparência exterior, posição política, renome na sociedade. O mundo valoriza. Tem coisas que são de valor para o mundo, mas não são para o cristão, não são para Deus, né? Nós sabemos que o mundo, inclusive, coloca os nomes das pessoas nas suas terras. Tem uma passagem que fala isso, né? Que coloca os seus nomes, dão seus nomes às terras. E nós sabemos que não é esse o caminho de Deus, né? De exaltação do homem. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção. Agora, é importante que para eu mostrar incorrupção, eu devo conhecer a doutrina. O que é doutrina? Doutrina significa ensino. Ensino. Então eu tenho que, quando eu vou compartilhar um ensino, quando eu vou ensinar alguém, eu tenho que mostrar incorrupção, ou seja, que aquilo que eu estou ensinando não é uma coisa corrompida, não é uma coisa falsa, uma coisa que vem misturada com coisas, com coisas que não são da aprovação do Senhor. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Eu estava lembrando, inclusive, acho que foi ontem, eu comecei a ver uma série bem assim,
daquelas bem pequenininhas, né, inclusive era idade de 13 anos, e como era tudo de música, né, essa história de uma menina que canta e tal, falei: "Puxa, que legal, o primeiro episódio, assim, tudo de música, ela tentando compor músicas, e tal". Então, inclusive, até compartilhei no meu Facebook, no meu Twitter. "Ah, tô vendo uma série bem bonitinha, né, bem", mandei para minhas irmãs também. Ah, chegou no segundo episódio, cara, já desisti, porque aí eu vi era pura propaganda de propaganda gay. Era propaganda gay, era a menina falando para outra: "Não, você tem que assumir mesmo, você tem que assumir, você tem que ter a sua liberdade, a sua identidade, e seus pais têm que aceitar de qualquer jeito", e papapi, papapá. Eu falei: "Meu Deus, hoje não dá mais nem para você assistir uma coisa, porque vai aparecer no meio lá alguma coisa misturada". Inclusive Hollywood já decidiu que para ganhar prêmio, para participar da premiação de Hollywood, tem que ter cenas do que eles chamam de inclusão. Cenas de inclusão. Então, se a história é a vida dos animais, vai ter que arrumar um casal de animais que seja 2 machos ou 2 fêmeas, para ter alguma cena de inclusão, para poder participar da premiação. Então o mundo está tão deteriorado, está tão confuso hoje, que a gente nem sabe mais aonde andar, né, o que fazer, o que assistir, que música ouvir. E é muito importante tomar cuidado para que essas coisas não nos contaminem. Na doutrina mostra incorrupção, incorrupção, gravidade, ou seja, seriedade, e sinceridade. Vamos ver o que fala uma outra versão aqui. Em tudo torna-se pessoalmente, agora estou lendo a versão atualizada, Almeida atualizada. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. A atualizada, eles excluíram a palavra incorrupção. Incorrupção, que não deveria ter excluído, né? No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Mas então, o que nós estamos vendo hoje no mundo não é isso, principalmente dos jovens, né? Tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Não é isso que nós estamos vendo. Essa semana eu recebi duas mensagens que me deixaram assim bastante preocupados e surpreso, porque as duas vieram de mulheres, de jovens que se dizem cristãs. Uma delas dizia que ela ouviu algum pregador falar que para casar a jovem tem que procurar um marido que possa sustentá-la. Ela não pode se casar com um homem pobre. Ela tem que procurar um marido rico para se casar. E eu escutando aquilo, falei: "Mas espera aí, onde é que valores são esses que ensinaram para essa jovem? Que para casar o marido tem que ser rico". É claro que ninguém deve casar sem ter o mínimo de respaldo, né, de condições, marido de poder sustentar sua esposa, de poder ter um lugar para ela morar, alguma coisa assim. Mas isso não significa que tem que ser um cara rico. Maria se casou com um José que era pobre. Como que a gente sabe que José era pobre? Porque quando eles foram fazer a oferta pelo nascimento de Jesus, eles ofereceram duas pombinhas, né? Acho que é isso que eles ofereceram. Porque na lei falava que você tem que oferecer uma ovelha ou uma res, mas se fosse pobre, se oferecia 2 pombinhas. Então eles eram pobres. Eles eram pobres. Até teve uma que, quando eu falei isso, interpelou, falou: "Não, mas como que eles eram pobres? Eles eram parentes do rei Davi". Eu falei: "Minha filha,
O rei Davi está 1000 anos de distância de José e Maria. Você acha que a riqueza do rei Davi durou tanto para chegar até José e Maria? Não. Então eles eram realmente pobres, então por isso que eles tiveram que oferecer duas rolinhas ou duas pombinhas. Então essa ideia de que a jovem tem que procurar um homem rico para se casar, isso é perniciosa, essa ideia ao extremo. Mas isso aí vem dessas igrejas por aí que a turma faz, como é que fala? Ah, coloca Deus na parede, transforma Deus em devedor, né? Porque o pastor ensina lá que se você der 1000, Deus vai dar 1 milhão. Pronto, então você vai fazer essa troca com Deus, né? Você vai colocar Deus na parede e fala, Senhor, já dei 1000 aí, cadê meu 1 milhão, não é? Cadê meu 1 milhão? Só se for uma espiga de milho, porque realmente é absurda essa ideia. E então, eu não sei como é que uma mulher dessa, uma jovem dessa, vai arrumar um esposo, porque se ela ficar procurando um esposo que seja rico, ela talvez até encontre um, né? Se ela for muito bonita, muito simpática, muito atraente, ela talvez encontre. Só que ela precisa pensar o seguinte, que esse esposo rico vai também querer uma mulher que seja perfeita, que seja de aparência perfeita, exteriormente perfeita. E amanhã, se ela ganhar uns quilinhos a mais ou umas ruguinhas a mais, né, ele vai procurar a grama do vizinho que é mais verde, né? Ele vai procurar outra para substituir aquela, como quem troca de carro. Porque ele tem condições, ele não tem problema para ele de procurar outra. Então, uma coisa absurda. Agora, pergunta, quando que uma mulher dessa, uma jovem dessa, pode se dizer preparada para se casar dentro dos princípios cristãos? Nunca. Nunca, porque ela está dando o golpe do baú. Eu não sei se todos aqui têm a ideia do que seja o golpe do baú, né? Que é aquela mulher que casa com o homem por causa do baú, por causa da riqueza dele. Mas essa, dentro do mundo evangélico, é o que as pessoas estão fazendo, dando o golpe do baú em Deus. Em Deus. Então, muito importante entender isso, que a mulher não é isso que a mulher deve buscar no marido, mas deve buscar um jovem que seja esse aqui, olha, que seja esse aqui, que tem exemplo de boas obras. Aqui não fala que os jovens em tudo se dá por exemplo de poupança, ou exemplo de conta no banco, não. Exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Então ela vai encontrar um rapaz rico que só fala palavrão, só fala besteira, só fala abobrinha. Não vai conseguir viver com ele. Talvez ela consiga, se ela está no mesmo nível, né? Realmente, para quem está pensando em procurar um marido rico para casar, já está num nível baixo demais, já está lá no chulé. Para que o adversário se envergonhe. Esse adversário aqui não é exatamente Satanás, viu? Aqui no versículo 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Ou seja, para qualquer opositor, porque não tendo nenhum mal que dizer de vós, ou de nós aqui, né? Não tendo nenhum mal que dizer de nós. E aqui ele está se referindo exatamente ao efeito que uma atitude dessas aqui, que é a linguagem de palavrão e coisa assim, o efeito que isso tem no testemunho cristão. Porque aqui Paulo está se incluindo aqui também, para que não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então nós não podemos dar chance dos adversários do evangelho falarem mal, porque fica aquela má fama, né? Eu conheço um crente, mas ixi, sem vergonha, aquele cara só fala palavrão, só tá atrás de rabo de saia, aí só atrás de mulher, tem uma vida totalmente desregrada, bebe até o cachorro lamber a boca, aquele cara que não tem nenhum equilíbrio na sua vida.
esse realmente vai causar um mal para ele, para o testemunho dele, e para o testemunho cristão também no mundo. Mas eu falei que eram duas jovens, né? Uma era essa, que estava na dúvida se devia casar com um jovem rico. Então, se tiver algum jovem rico aí na escuta e quiser entrar numa fria dessa, me avise que eu mando, eu mando o endereço de contato. E a outra jovem, a outra não era jovem, a outra era uma mulher casada, perguntando se ela pode se divorciar porque o seu marido sofre de depressão. Bom, eu disse para ela que se o marido dela não bate nela, se o marido dela não a espanca, não prende ela com algemas no porão da casa, se o marido não está torturando ela, porque aí ela tem que até ir atrás da polícia, né? Se ele não está fazendo nada disso, não é motivo para divórcio, porque o divórcio, o motivo é haver adultério. Ele não está adulterando, então você não tem um motivo bíblico para se divorciar. Agora, se ele está doente, ele tem depressão, é uma doença, tem que fazer tratamento, tem que tomar medicamentos, é uma doença. Eu até perguntei para ela, falei, escuta, se o seu marido ficasse, sofresse um acidente e ficasse tetraplégico, por exemplo, que é aquele que você não move mais nada no corpo, né? Fica só a cabeça, o cérebro funcionando direitinho e tal, e precisa de cuidados totais o tempo todo, de outras pessoas cuidando, dando banho, lavando e tudo mais. Eu falei, você ia separar do seu marido porque ele está doente, porque ele não está mais na garantia, perdeu a garantia, né? Então, uma ideia tão absurda, até tem um vídeo, eu até chorei quando assisti, é um vídeo de uma cantora americana, e é uma cena muito incrível, sabe, porque aparece a música tocando e um casal na cama, né, acordando de manhã. Aí a moça levanta da cama e o moço está deitado na cama e tal, e começam a conversar. Eu não lembro exatamente todo o script da cena, né, mas você vai vendo aquilo, aquela música bonita tocando e tal, de repente ela puxa uma cadeira de rodas e encosta do lado da cama e começa a ajudar ele a sentar na cadeira de rodas. E aí que você percebe o que que é. Ele é paraplégico, ou é tetraplégico, não me lembro exatamente agora. E depois aparecem outras cenas, ela num restaurante dando de comer na boca para ele, levando ele passear no parque, na cadeira de rodas, tudo, e a música vai tocando. Então, daí deixa uma impressão assim, tão humana, né, de tanto amor, de tanto cuidado, de uma pessoa que está realmente se dedicando, se consumindo por amor do próximo. Ora, não é esse o exemplo que nós temos em Cristo? Não é Ele que deu tudo por nós, para nos salvar? Não é Ele que veio salvar, não pessoas perfeitas, mas pessoas aleijadas de todos os lados, pessoas totalmente pecadoras, inimigas de Deus, doentes, não só de depressão, mas de todos os tipos de doenças. Não é Ele que veio fazer isso? Então, como que a gente pode querer escolher como quem vai comprar um carro, ou como quem vai numa exposição de gado, escolher o boi mais perfeito, ou a vaca mais perfeita? Não tem nada a ver com cristianismo isso. Te dá por exemplo de boas obras. E um exemplo de boas obras é dedicação, é lealdade. Uma pessoa que está procurando um marido porque tem dinheiro, não está procurando um marido que seja leal, que seja fiel. Né? Se ela perguntar assim, devo procurar um marido fiel? Claro. Devo procurar um marido rico? Vai então procurar um chefe do tráfico lá, que os caras têm muito dinheiro, tem muito diamante, muito ouro, carro, avião, helicóptero, tem tudo. Vai lá, ele vai tratar você muito bem. Então, aqui mostra como devem ser os jovens, e as jovens, agora as jovens, deveriam buscar um jovem também que fosse assim, exemplo de boas obras. Você conheceu um rapaz
ele é exemplo de boas obras, como é que ele trata a mãe dele? Isso vale para os 2 lados, viu. Isso vale para os 2 lados. Conheceu uma moça, como é que ela trata os pais dela? Hum? Como que é o tratamento? Eu tive um coleguinha, um amiguinho no tempo de infância, que morava na minha rua. Era um menino que já morreu inclusive, e era da pá virada, né, o carinha já desde pequeno parece que nasceu torto. E um dia a gente estava brincando na rua, naquele tempo a gente brincava na rua, né, no tempo antigo, jogava bola na rua. De repente a mãe dele saiu no portão para chamar ele para ir tomar banho, para jantar, alguma coisa assim. Meu, a lista de palavrões que esse menino falava para a mãe dele, dá louco. Eu nunca em casa, se eu falasse um daqueles para minha mãe, ela ia me mandar 10 quilômetros. O tapa ia me fazer o primeiro astronauta na Lua, porque vinha um pesado. O cara xingava a mãe de tudo que era nome, de tudo que era nome. E aí você pensa, se você vai continuar um relacionamento com um jovem ou uma jovem que trata seus pais, ou os pais dela, os pais dele, dessa maneira. Se o jovem não respeita a mãe e não respeita o pai, e se a jovem não respeita a mãe nem respeita o pai, esqueça, não vai respeitar você também. A hora que passar essa paixão louca, toda essa adrenalina de jovem e tal, você vai virar coisa, carne de vaca, né, para ele ou para ela. Então, siga, na hora de escolher alguém, claro que o Senhor tem que escolher para você, siga essas orientações aqui. Quem você quer por mulher, né? No versículo 4 fala, olha, para que ensine as mulheres novas a dançar no TikTok, a saber jogar baralho, a vestir a última moda. É isso que fala aqui? Não, não. A serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas, castas, donas de casa, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E aí ele vai para os jovens para que sejam moderados. Você procura um jovem moderado? É isso que você procura? Que tem exemplo de boas obras, que mostrem incorrupção na doutrina, ou seja, ele conhece a doutrina, ele conhece a palavra de Deus, que é sério, é sincero, é sincero. A palavra sincero, eu se não me engano, posso estar enganado, mas eu vou chutar aqui, talvez, eu creio que vem do latim sincera, sincera. O que é uma coisa sincera? É uma coisa no seu estado natural, sem reboco, sem enfeite, sem efeito. Depois vocês podem até buscar isso para saber se eu falei bobagem ou serve isso. Mas muito interessante, né? De qualquer maneira, se sincero significar mesmo sem cera, quer dizer, um piso sem cera, ele é um piso real, ele é um piso genuíno. Você põe muita cera, não é mais o que ele é. O que você está vendo só a cera, só o sepulcro caiado. E linguagem sã e irrepreensível, isso você detecta logo num rapaz. E como é horrível, né? Como é horrível. Eu às vezes pego algum vídeo para saber como é que mexe no computador, ou troca alguma coisa no computador ou no celular e tal. Aí eu procuro aqueles vídeos que os caras ensinam as coisas, mas tem uns que não dá para assistir. Não dá nem para aprender o que ele quer ensinar ali, porque é tanto palavrão e tanta bobagem que o cara fala, que eu já desisto e vou procurar um outro que converse como um ser humano normal, inteligente, que tenha mais do que 2 neurônios só no cérebro. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E eu lembrei de mais uma coisinha, né, que diz respeito a jovens ou rapazes ou moças buscando uma companhia, lembrar sempre do nosso Senhor.
Como ele era? Ele se deu a si mesmo. Então, qualquer jovem cristão, seja ele ou ela, que não esteja disposto a se entregar pelo outro ou pela outra, não está seguindo o exemplo do Senhor. Está vivendo uma vida de egoísmo. E se a gente lembrar que toda iniquidade é pecado, e a palavra iniquidade, quando explica, né, toda iniquidade é pecado, esqueci o versículo agora, mas ali, pecado, a gente sempre pensa que pecado praticar algo contrário à lei de Deus, ou alguma coisa assim. Claro que é também, mas pecado, a essência de pecado, é fazer a própria vontade. Então, se eu busco um companheiro ou uma companheira com quem eu possa viver fazendo a minha vontade, vivendo para mim mesmo, de forma egoística, sem querer me entregar, sem querer me dar, sem querer compartilhar o que é meu com essa pessoa, eu de maneira alguma eu estou sendo um exemplo de boas obras, pelo contrário. E lembre-se de que quando fomos salvos, qual o objetivo da nossa salvação? Se você vai para o versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós. Quem se deu a si mesmo por nós? Nosso Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para que ele morreu no meu lugar? Qual era o objetivo dele de morrer no meu lugar? Ah, me salvar do pecado. Ah, sim. Está escrito aqui realmente, olha, para nos remir de toda a iniquidade. No versículo 14, para nos remir de toda a iniquidade. Tá certo, então mas parou aí? Não. E purificar para si um povo seu, especial. Um povo seu, especial, exclusivamente seu, que fala numa outra versão. Quando a gente compra alguma coisa especial, é porque ela é diferente das outras coisas. Ela tem qualidades que as outras não têm. Então, ele morreu, sim. Ele se entregou, sim, para remir, para me comprar, para me adquirir para si, me livrando, me tirando da iniquidade, me tirando do pecado, mas também para purificar um povo seu, especial, exclusivamente de propriedade sua. Lembre-se, nós temos um dono e nós vivemos aqui agora para agradar esse dono. E aí vem a razão seguinte pela qual Cristo nos comprou: zeloso de boas obras. Ele nos adquiriu para sermos zelosos de boas obras. Essa é a razão. Se eu não sou, ele me comprou errado, então ele me adquiriu, vamos dizer assim, não foi um produto muito bom que ele adquiriu, não. Então... Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.